Você está no canal Clara Mostra a Língua e quem vai nos mostrar línguas indígenas no Brasil hoje é o Dr. Cláudio André Cavalcante Couto. Ele é doutor em Linguística pela Universidade Livre de Amsterdã. Ele está fazendo o pós-doutorado na Unicamp. Ele é pesquisador associado do Núcleo de Estudos Indigenistas da Universidade Federal do Pernambuco. Tudo bem, doutor Cláudio? Tudo bem, mas pode me chamar só de Cláudio. Chamar de Cláudio, então. Me diga, o que é que faz com que uma pessoa dedique tanto esforço, tanto tempo para estudar línguas indígenas? Exatamente, é uma pergunta que a gente se faz, e principalmente quando as línguas indígenas, muitas delas, são faladas apenas por 8, 5, às vezes até por uma pessoa só. Então as pessoas se perguntam, mas por que estudar uma língua que só tem um falante ou 5 falantes? O papel da linguística seria responder qual é a natureza da linguagem humana. E para responder a esse interesse, você precisaria de o maior número possível de línguas descritas. Então quer dizer que índio é tudo uma coisa só e eles todos falam a mesma língua? Não. Índio não é tudo a mesma coisa só e nem eles falam a mesma língua. Na verdade, existe uma crença no Brasil de que a língua indígena é uma só, e isso vem um pouco do processo histórico brasileiro da língua tupinambá. Na verdade, o que as pessoas confundem é a língua tupinambá, ou tupi antigo, que era uma língua falada na costa brasileira, e foi a língua que os portugueses se depararam quando chegaram aqui. Quer dizer, uma delas. E eles usaram o tupinambá para fazer o contato em toda a costa brasileira. Então, o tupinambá se viu como uma língua franca, uma língua geral. E essa língua passou a ser usada nessa comunicação com esses povos. E então, muito dos nomes que existem hoje, aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil, são de origem do tupinambá. Mas nem todos os índios falavam tupinambá, e o tupinambá não era a única língua indígena que existia naquela época. Então, o professor Arion Rodrigues, já falecido, tem uma estimativa de que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, existiam cerca de 1.175 línguas. 1.175 línguas indígenas faladas no Brasil. Naquela época da descoberta do Brasil. Essas línguas eram muito diferentes entre si, não eram dialetos de uma mesma língua. E hoje em dia existem 180 línguas. Dessas 1.000 e tantas línguas sobraram 180. Então 85% das línguas indígenas desapareceram nesses 500 anos. E as línguas que existem hoje, essas 180, elas são classificadas em troncos e famílias distintos. Então, para dar um exemplo, existem hoje nas línguas indígenas 2 troncos, o tronco tupi e o tronco macro-G, 13 famílias isoladas e 6 línguas isoladas. Então, para a gente fazer uma comparação com as línguas indo-europeias, que a gente tem mais conhecimento, o português e o espanhol pertencem à mesma família, que é a família neolatina ou românica. O inglês e o holandês pertencem à mesma família, que são as línguas germânicas. Tanto a família germânica quanto a família neolatina pertencem ao mesmo tronco, que é o tronco indo-europeu. Então, agora voltando para o tupi. A língua tupinambá, uma língua já extinta, foi classificada como integrante da família tupi-guarani. Na família tupi-guarani existem outras línguas, inclusive línguas vivas hoje, como o exemplo do guarani ou o exemplo do camaiurá, que são línguas da família tupi-guarani. Essas línguas formam uma família. Existem outras famílias que compõe junto com essa família um só tronco, que é o tronco tupi. É muita língua, né, Cláudio? E o que quer dizer línguas vivas? São as línguas ainda faladas, que ainda contam com falantes, né? Que elas têm a sua função social, tanto na comunicação como a memória, e geralmente são línguas ágrafas. Então, elas não têm registro escrito dessas línguas. Sem escrita. Sem escrita. E a diferença entre essas línguas é imensa. É como se fosse a mesma diferença comparativamente. A distância, digamos. Uma distância do português para o mandarim. Português e mandarim. Essa é a variedade das línguas. O português integra o tronco indo-europeu. Já o mandarim, o sino-tibetano. Então são troncos distintos, que não têm nenhuma relação entre si. As línguas do tronco tupi, como é o caso do tupinambá, não têm nenhuma relação com as línguas do tronco macro-G, como é o caso da língua umutina, uma língua recentemente extinta, que faz parte da família Bororo e faz parte do tronco macro-G. A distância entre elas é imensa. Você não tem nem como comparar essas línguas, porque elas são muito distintas entre si. Então, é daí que eu falo, a distância seria tal qual o português para o mandarim. Então, não só é errado pensar que as línguas indígenas são uma só, como é errado pensar que as línguas indígenas são muito semelhantes entre si. Elas não são. Elas são bastante distantes dependendo do tronco. Exatamente. E as línguas indígenas não se resumem às línguas tupi. As línguas tupi, repito, é um tronco e inclui várias línguas, inclusive o tupinambá. Isso quer dizer que no Brasil não se fala só português. Não. Longe disso, o Brasil é um país de muitas línguas. Se você gostou, dá um like. Eu faço vídeos especialmente para você entender que a língua nos representa.
como esse que você acabou de assistir, que é o primeiro da série. Inscreva-se no meu canal, comente, compartilhe!